Estas são as informações que foram divulgadas pela assessoria de imprensa da Associação Paulista de Supermercados. Agora 3h06, Copa do Mundo começando, hein? E o início da Copa do Mundo costuma inaugurar aí um período de otimismo e forte apelo ao consumo no varejo e também ao setor de serviços brasileiro. No entanto, os bastidores do mercado financeiro e do setor produtivo enfrentam um cenário de forte tensão com a proximidade de um prazo de 15 de julho, data para limite da aplicação das novas e severas tarifas que foram propostas pelo governo de Donald Trump, que podem sobretaxar produtos brasileiros em até 25%. Para entender como esse choque de realidade internacional afeta o nosso bolso, afeta também o planejamento, eu converso com William Francescon, que é vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Tudo bem, William? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? E, de fato, a Copa do Mundo é uma boa notícia, né? A gente fica muito feliz, a emoção da Copa do Mundo, de ver o nosso Brasil jogar. Mas, como toda coisa boa, o empresário também precisa estar atento para essas mudanças financeiras. E, em meio a toda essa emoção de Copa do Mundo, a gente precisa se manter com o pé no chão e entender como esses impactos vão afetar o nosso dia a dia, né? Ô William, ainda nessa temática que a gente vem falando, o consumidor que está focado ali na Copa do Mundo, ele pode ser pego de surpresa de alguma forma? Ou, aliás, o Brasil já foi pego de surpresa com esse tarifaço aí. Você acha que isso tende a ter reflexo inflacionário também? Eu pergunto para você com base em números que foram divulgados hoje. Que o IBGE compilou aí um dado de 4,72% na inflação oficial do país. Você acredita que esse tarifaço pode impactar também a inflação brasileira? Eu acredito, Thiago, e essa frase que você utilizou é muito precisa. O nosso consumidor pode ser sim pego de surpresa. A gente tem essa expectativa boa da Copa do Mundo, do aumento sim de consumo, que as pessoas vão gastar um pouquinho mais. A gente está no momento festivo e quando a gente está em momento festivo, a gente tende a soltar um pouquinho mais o recurso para gastar, mas é claro que depois disso a conta vem. E a gente tem visto com muita preocupação essas questões de tarifas americanas, alguns setores vão ser bastante atingidos, e quando a gente fala que setores vão ser atingidos, não é só o exportador, porque é toda uma cadeia, né? O empresário, o consumidor, a gente vive numa cadeia produtiva. Então, se aquela exportação que antes iria para os Estados Unidos não vai mais, porque a gente não é tão competitivo, a primeiro momento tem que ir para o mercado interno, então aparentemente no primeiro momento é bom, mas num segundo momento tem diminuição de produção, então toda aquela estrutura que fornece insumos para aquela exportação acaba sofrendo. E quando a gente sofre, isso é toda a cadeia sofrendo, então pode sim ter inflação, pode sim ter um aumento de custos. Então o que parece que momentaneamente não vai ter impacto imediato, a médio e longo prazo a gente vai sentir sim esses impactos dessa medida dos Estados Unidos. Infelizmente a gente acompanhou que alguns setores foram afetados. Isso nos preocupa bastante aqui como empresário. A gente pensa ali no pequeno empresário, a gente pensa ali no médio empresário, a gente sabe que o consumidor já tem dificuldade para pagar as contas do dia a dia e o pequeno e o médio empresário não conseguem segurar esse aumento de custo, o que vem desse efeito cascata que isso pode causar, o que acaba que o consumidor vai pagar mais caro. O consumidor pagando mais caro, ele vai escolher o que vai comprar. O que a gente imagina é que além de aumento de preço, tenha também uma diminuição de consumo de alguns setores a longo prazo. Falando agora com os empreendedores que estão nos acompanhando agora, William, e também os jovens empreendedores, aquele que está abrindo, até tentando aí manter o empreendimento. Qual o tamanho, por exemplo, do estrago que isso pode causar? Olha, Thiago, acho que ainda é cedo para a gente falar o tamanho desse estrago, mas o que eu falo para o pequeno empresário, para o médio empresário é ser cauteloso sem ser desesperado. A gente não precisa se desesperar por isso. A gente, como empresário, a gente enfrenta dificuldades o tempo inteiro, tem reforma tributária vindo aí, tem outros desafios que a gente já está passando, mas eu acho que o melhor caminho para o empresário é sempre ser pé no chão, é tomar as decisões com calma, é tomar as decisões com risco calculado, para ele acabar não assumindo algumas frentes e um risco muito mais alto que ele poderia gerenciar. Então, sempre que a gente olha o pequeno empresário, a gente vê muito essa ânsia de querer crescer muito rápido, mas o que a gente pede e orienta é sempre ser
a ser um pouco mais sensato, ser um pouco mais equilibrado. Sim, o empreendedorismo tem risco que a gente corre risco o tempo inteiro, nós como empresários, mas sempre riscos calculados. A gente precisa entender muito do nosso financeiro para a gente não assumir um risco que a gente não vá conseguir honrar mais para frente. Então, falando agora para você, pequeno empresário, não pare de lutar, não pare de crescer, não precisa ficar desesperado, mas é claro que você precisa ser mais ponderado e equilibrado com as suas decisões. O caixa é o rei, então quanto mais cuidado você tiver com o seu caixa, melhor é para você enfrentar os desafios que estão vindo aqui pelo nosso país. William, vamos falar agora, por exemplo, se o governo não conseguir barrar essas taxas ou na negociação não conseguir uma forma de reverter isso, no seu entendimento, o que o jovem empresário deve fazer? O caminho seria procurar parcerias, focar no mercado interno? De modo geral, eu vejo que imediatamente eu foco no mercado interno, né? Se a gente não consegue vender para os Estados Unidos, a gente vai vender para nossa casa. Eu vejo que já tem algumas iniciativas até de grandes instituições para achar outros mercados internacionais para o destino disso. A gente, por exemplo, aqui na Conage tem uma representatividade internacional muito forte pelo G20 e pelo FIGE, onde a gente auxilia empresários a internacionalizar em outros países que não só os Estados Unidos. Mas eu vejo que, de imediato, o mercado interno, enquanto você procura outras maneiras de escoar a sua produção. Então, o pequeno empresário sempre tem alternativas. É claro que essas alternativas não são rápidas. Por isso que eu falo, então, imediatamente o mercado interno, enquanto a gente procura outras alternativas de escoar a nossa exportação. E o pessoal que está nessa cascata toda da cadeia produtiva precisa entender muito mais essa gestão de custo. Então, agora você tem uma demanda desses exportadores, essa demanda pode diminuir, eu tenho que estar preparado com o meu custo para essa diminuição de receita não impactar tanto os meus custos. Então, eu preciso diminuir um pouquinho o custo para eu conseguir me equilibrar nesses desafios que estão sendo impostos. William, para a gente fechar nossa conversa, o consumidor, então, aliás, o jovem que está empreendendo, qual o recado que você tem para ele? Eu sempre vou dar um recado de otimismo. Eu acho que o empreendedor, a gente sempre é um otimista realista, então a gente não pode parar de construir os nossos sonhos e construir nossos objetivos, porque a nossa empresa tem um propósito por existir, mas eu sempre falo que, embora o empreender signifique correr risco, esse risco ele precisa ser calculado. Eu sempre falo para o pequeno empresário que vai começar, em vez de você começar montando um restaurante e gastando todo o dinheiro da sua vida, começa com delivery, testa mais. Então você, pequeno empresário, começa pequeno, testa muito, tenta diminuir muito esse risco, calcula mais antes de você sair gastando. Eu acho que essa é a minha mensagem, não deixe de sonhar, você precisa sim estar tranquilo, a gente sabe que vai ter desafios em toda a sua vida de empreendedor, esse não é o único desafio que vai vir, mas o que você precisa ter é uma gestão de caixa consciente, é um planejamento eficiente e estar pronto para aguentar essas dinâmicas do mercado que, infelizmente, sempre vão vir para nós. William, muito obrigado pela participação aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, Thiago. Boa tarde, bom final de semana. Conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News. O endereço da